amiga, seja muito bem-vinda ao meu canal. Eu peço que não reparem na minha voz, já peço desculpa por ela, mas o conteúdo de hoje está riquíssimo e eu acredito que vai compensar. Vamos direto ao ponto. Até que momento o ciúme é normal no relacionamento? Hoje é dia de balançar verdades, porque tem muita gente acreditando que o ciúme é um tempero do amor. E eu vou te mostrar que isso, na verdade, é receita para um desastre emocional. Aqui, a conversa não é para quem quer se enganar. Eu quero te ajudar a ter clareza para escolher e transformar suas relações. E isso começa quebrando essa ideia de que sentir ciúme é romântico ou saudável. Fica comigo até o final, porque hoje você vai sair desse vídeo enxergando onde termina o cuidado e começa a insegurança, e como isso muda completamente o rumo da sua vida afetiva. E como não falar de relacionamento sem tocar na teoria das 5 linguagens do amor. Foi um conceito que passou a ser muito difundido na sociedade nos últimos anos e, infelizmente, muitas pessoas que têm contato com essa teoria não têm tanta clareza do que ela realmente se trata. E é exatamente aí que começa a confusão, quando se mistura a linguagem do amor com necessidade emocional dentro de uma relação. Um relacionamento saudável, a linguagem do amor te ajuda a entender como você gosta de dar e receber afeto. Não se trata de uma necessidade absoluta, e sim de uma preferência. E é por isso que eu busco ensinar você sobre maturidade relacional, que é enxergar os esforços do outro e não reduzir o relacionamento à sua própria demanda de validação. Porque quando tudo passa a girar em torno só do seu jeito de ser amada, o amor sai de cena e abre espaço para o ego e para a falta de clareza. E o que eu vejo é que muitas mulheres dizem que precisam de carinho, de atenção constante, de mensagem toda hora. Mas será que isso é só uma preferência? Ou será que existe ali uma carência emocional, um medo de abandono, uma busca de confirmação o tempo todo? E é exatamente aqui que mora a diferença. Quando aplicada num relacionamento saudável, a linguagem do amor nada mais é do que mais uma forma de demonstrar afeto a partir de uma escolha consciente. Agora, na dependência emocional, a linguagem do amor se confunde com a necessidade de usar o outro como um regulador emocional. E isso tem nome, é o apego ansioso. O apego ansioso nada mais é do que um padrão comportamental em que o medo de perder, a hipervigilância, a necessidade de controle e até o ciúme passam a ser uma regra no relacionamento. E é a partir daqui que a gente precisa começar a fazer uma pergunta mais profunda. Até que ponto o ciúme é normal? Ou melhor, existe ciúme em relações saudáveis? Será que o ciúme, na verdade, é uma reação humana ou um sintoma de desregulação emocional? E deixa eu ser clara: ciúme, nesse contexto, não é sinal de amor, é sintoma de insegurança. Não existe ciúme normal, porque o ciúme não nasce da clareza, mas da projeção dos seus próprios medos. Já o apego seguro é o oposto. Confiança, estabilidade, capacidade de conversar, de colocar limites sem precisar vigiar o outro. Relação madura não é feita de suposições, nem de testes, mas de presença, consistência e comunicação direta. Então, antes de naturalizar o ciúme, se pergunte: você está olhando para o relacionamento com clareza ou com medo? Porque quando existe clareza, o ciúme perde espaço. E não porque você virou um robô sem sentimentos, mas porque você aprendeu a separar o que é projeção do que é realidade. Quer ver como é que ele aparece na prática? Talvez você se reconheça em frases como: eu só queria que ele postasse uma foto comigo. Por que que isso me incomoda tanto? Se ele não me responde rápido, eu já penso que ele tem outra. Eu preciso de atenção o tempo todo, senão eu começo a duvidar do relacionamento. Essas falas não têm a ver com a linguagem do amor puro e simples, mas com uma necessidade interna de validação, típica do apego ansioso. E essas falas não têm a ver com a linguagem do amor puro e simples, mas com uma necessidade interna de validação, típica do apego ansioso. É aquela sensação constante de estar prestes a ser deixada, de precisar de confirmação a cada instante. E, inevitavelmente, os ciúmes vêm junto. É como usar óculos sujos. Você olha para o outro e, ao invés de enxergar o que realmente existe, vê tudo distorcido pela insegurança. John Bowlby, que desenvolveu a teoria do apego, já mostrava que quando nossa base emocional é frágil, buscamos no outro a segurança que falta dentro.
E isso não é preferência, é sintoma da sobrevivência emocional. E a sobrevivência é sempre mais barulhenta que o amor maduro. Agora, se você se viu aqui, não se culpe. O objetivo é trazer clareza, porque só quem tem clareza consegue transformar de verdade as suas relações. E vamos deixar uma coisa bem clara: ciúme não é tempero de amor. É sintoma de alguma insegurança emocional que você carrega que ainda não foi elaborada. Quem romantiza ciúme está, na verdade, romantizando um medo. E eu preciso ser honesta: medo não segura relacionamento, só adia o fim. No dia a dia, esse ciclo é fácil de perceber. E eu vou pegar vocês agora. Eu aposto que você talvez já tenha olhado o telefone do seu namorado escondido. Sabe qual que é o pior desse hábito? É que ainda que ele pareça inofensivo no começo, ele rapidamente se torna um padrão. E você, mesmo não encontrando nada, ainda sente vergonha, constrangimento e a sensação que está ultrapassando algum limite. Sabe qual que é o problema? O ciúme nunca se satisfaz. Quanto mais você alimenta, mais ele cresce. E é como uma erva daninha. Você acha que está limpando o terreno, mas só está dando força para ele crescer. E vira um ciclo. Ciúme, vigilância, briga, desgaste e cada vez mais insegurança. Quantas mulheres já não perderam a leveza, a espontaneidade e até o desejo de estar junto, só por causa desse ciclo? Amigas, aqui vai uma verdade. Em todos os relatos que eu já ouvi, eu nunca vi ciúme constante construir relacionamento sólido. O que ele faz é minar a confiança, criar tensão e afastar o casal. E não adianta se enganar. Ciúme não é prova de amor, é prova de que alguma coisa dentro de você ou no relacionamento precisa ser olhada de verdade. Agora, eu não estou dizendo que você precisa ser uma monja zen que nunca sente nada. Sentir ciúmes é pontualmente humano. O problema é quando o ciúme vira regra e se torna um mecanismo de funcionamento da relação. Porque aí, ao invés de construir segurança, você cava mais insegurança ainda, para você e para o outro. E para fechar esse ponto, o que está por trás deste comportamento não é o amor. Mais uma vez, o ciúme revela medo. E o medo, quando não é olhado de frente, vira controle, vira tensão, vira desgaste. E se você sente que precisa vigiar, controlar e testar o outro o tempo todo, talvez esteja na hora de perguntar: que tipo de relação você está construindo? Agora, vamos separar o que é limite de ciúme, porque muita gente mistura e só piora a confusão. Limite nasce do respeito por si e pelo vínculo. Não mira no controle do outro, mas sim em posicionar o seu valor. Limite é você saber o que é inegociável para você. Respeito, fidelidade, transparência. Limite é quando você diz: eu não aceito desrespeito, conversa secreta, traição. Se acontecer, eu posiciono a minha decisão. Meu limite está claro. Se cruzar, eu sigo o meu caminho. Já o ciúme é bem diferente. Ciúme é querer controlar o comportamento do parceiro, as redes sociais, as amizades, o celular. Porque assim você sente por 5 minutos uma falsa segurança. Só que a verdade é que quem tenta controlar nunca se sente segura de verdade. O controle é só uma forma do medo se disfarçar de proteção. E amar é inevitavelmente se colocar em um lugar de vulnerabilidade. Toda vez que você escolhe amar alguém e se abre para o amor, você também escolhe assumir um risco. O risco de se envolver, de se expor e de não ter controle sobre o outro. E é justamente por isso que amar exige muita coragem. Amar é inevitavelmente se colocar em um lugar de vulnerabilidade. Toda vez que você escolhe amar alguém, você escolhe também assumir um risco. O risco de se envolver, de se expor e de não ter controle sobre o outro. E é justamente por isso que amar exige coragem. Existe uma ideia equivocada de que ser corajoso é não sentir medo, mas não é assim que funciona. A coragem não é a ausência do medo, é a decisão de agir apesar dele. É reconhecer o risco, sentir a insegurança e ainda assim escolher se abrir. No fundo, amar é isso.
Decidir que aquilo que você quer construir é mais importante do que o medo que você sente. E se você quer uma relação saudável, precisa aprender a se posicionar e não vigiar. Limite exige clareza e vulnerabilidade. O controle exige medo e desgaste. Escolha o que você quer construir. Já entendemos que o amor é um ato de coragem, e a partir do momento que se escolhe amar, é preciso também confiar. Mas a confiança deriva dos limites, e é aí que vem a comunicação. O papel da comunicação madura dentro de um relacionamento saudável não é evitar conflitos, mas saber conduzi-los. Existe uma ideia equivocada de que relações saudáveis são sempre leves, sem tensão ou desconforto, quando na verdade qualquer vínculo real, onde duas pessoas diferentes estão construindo algo juntas, inevitavelmente passa por ajustes, desalinhamentos e conversas difíceis. A diferença é na forma como isso é conduzido. Em uma dinâmica madura, o conflito não é tratado como ameaça, mas como parte do processo de construção. Existe abertura para expor sentimentos, clareza ao comunicar incômodos e, principalmente, respeito na forma como essas questões são colocadas. O problema, na maioria das vezes, não está no conteúdo que é dito, mas na forma como é dito e na incapacidade de se sustentar o desconforto que uma conversa mais profunda pode gerar. Aqui entra um ponto fundamental. Nem toda conversa será confortável, e isso não é um problema. Relações saudáveis permitem pausas. Após um diálogo mais intenso, é natural que exista um pequeno afastamento, alguns minutos ou até algumas horas de silêncio, para que cada um processe o que foi dito. E isso não significa rejeição, falta de interesse ou ameaça ao vínculo. Significa, muitas vezes, maturidade emocional para não reagir impulsivamente. E o que diferencia uma relação saudável de uma relação desregulada não é a ausência de tensão, mas a capacidade de retorno. Existe intenção de resolver, disposição para retomar a conversa e compromisso com o entendimento mútuo. Não há espaço para silêncio punitivo, jogos emocionais ou afastamento prolongado sem explicação. Dentro desse contexto, é essencial destacar que pequenos desconfortos não são sinais de término, mas sinais de ajuste. São nesses momentos que o casal aprende a se comunicar melhor, a entender limites, a alinhar expectativas e a fortalecer a relação. Pessoas com traços de apego ansioso tendem a interpretar qualquer mudança de clima como um sinal de perda ou de rejeição, o que gera urgência, cobrança e dificuldade de tolerar pausas. Já numa comunicação madura, existe a capacidade de diferenciar desconforto de ameaça. Nem todo silêncio é abandono e nem toda tensão é ruptura. Por isso, a maturidade emocional dentro de um relacionamento não está em evitar conflitos, mas saber atravessá-los sem transformar qualquer desconforto em crise. É ter clareza para se posicionar, sensibilidade para escutar e estrutura emocional para sustentar o processo até que a relação volte ao equilíbrio. No fim, são esses pequenos ajustes, ainda que desconfortáveis, que constroem vínculos mais sólidos, conscientes e verdadeiramente saudáveis. Vamos à parte prática. A diferença entre agir no automático e agir com clareza começa por identificar a origem do que você sente. Primeiro, faça um exercício de observação. Pergunte a si mesmo: em quais situações eu me sinto insegura dentro de um relacionamento? E, principalmente, essas situações são realmente ambíguas ou eu estou interpretando a partir do medo? Muitas vezes, o desconforto não é causado por um comportamento objetivamente inadequado do outro, mas pela ausência de comunicação clara ou de acordos explícitos. Agora, pegue o seu último episódio de ciúme e volte a ele fora da emoção do momento. Pergunte-se: isso veio de uma falta de clareza na relação? De um limite meu que foi ultrapassado? Ou de um medo antigo que foi ativado? Se for falta de clareza, o caminho não é reagir, é comunicar. Relações saudáveis se constroem com acordos explícitos e não com suposições. Nomeie o que incomoda, alinhe expectativas e permita que o outro também se posicione. Muitas inseguranças desaparecem quando há transparência. Se for um limite pessoal, o próximo passo é se posicionar com firmeza e respeito. E lembre-se,
Limite não é controle sobre o outro, é clareza sobre o que você aceita ou não. E a disposição de sustentar esse posicionamento caso o outro não corresponda. Agora, se a raiz for um medo antigo, por exemplo, medo de abandono, rejeição, comparação, o movimento é diferente. Não se trata de cobrar o outro, mas de reconhecer que aquela emoção não nasceu ali. O mais maduro é nomear o que você sente e abrir espaço para o diálogo, sem delegar ao parceiro a responsabilidade de regular algo que é interno. Esse exercício tira você do automático emocional e te leva para um lugar de consciência. Por quê? Quando aprende a identificar a origem do que sente, você para de reagir impulsivamente e começa a agir com critério. No fundo, não se trata de nunca mais sentir ciúme, mas entender o que ele está tentando te mostrar. A partir disso, você pode se posicionar com mais clareza, responsabilidade emocional e respeito por si mesmo e pela relação que deseja construir. Ao longo de tudo que construímos aqui, fica um ponto central. Muitos dos sofrimentos em relacionamentos não vêm só do que você viveu, mas da lente com que você interpreta essas experiências. Ciúme não é prova de amor, e o desconforto não é sinônimo de problema. São mitos que só distorcem sua forma de se posicionar. E hoje você viu que nem toda necessidade emocional é linguagem do amor. Muitas vezes é insegurança de apego. Que ciúme não é ingrediente de vínculo saudável, mas um alerta de desregulação quando passa a guiar o seu comportamento. Que limite não é controle. E que comunicação madura não elimina conflitos, mas permite atravessá-los com mais respeito e clareza. Desconforto faz parte de qualquer relação real. O que define o vínculo não é evitar esses momentos, mas a forma como você lida com eles. O caminho não é se proteger de tudo e nem endurecer diante do medo de se envolver. O caminho é desenvolver clareza. Clareza para entender o que você sente, identificar a origem, se posicionar de forma consciente, sem transformar insegurança em controle ou medo em afastamento. Amar exige vulnerabilidade. Sempre há risco em se abrir para alguém. E isso é um ato de coragem. Mas essa vulnerabilidade só se sustenta com confiança, que é construída a partir da comunicação e da clareza, não na vigilância ou na tentativa de controlar o outro.